Você já sentiu que o barco da sua vida está afundando? Já enfrentou uma tempestade tão forte que parecia não ter saída? E no meio de tudo isso, sentiu como se Deus estivesse em silêncio? Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas da Bíblia, uma que nos ensina exatamente o que fazer quando as ondas da vida ameaçam nos engolir. Fique comigo até o final, porque o que vamos descobrir pode mudar completamente a forma como você enfrenta suas dificuldades. Tudo começa em Marcos, capítulo 4. Depois de um dia inteiro ensinando, Jesus olha para seus discípulos e dá uma ordem clara: passemos para o outro lado. Essa frase é a chave de tudo. A travessia não foi uma sugestão. Foi uma ordem direta de Jesus. Não foi ideia dos discípulos, foi iniciativa do próprio Cristo. E aqui está a primeira grande lição. Obedecer a Jesus não significa que não teremos tempestades. Pelo contrário, às vezes é justamente por estarmos no caminho certo que as tempestades vêm. Mas a obediência garante algo muito mais importante: a presença dele no barco conosco. Muitas vezes, pensamos que se estamos fazendo a vontade de Deus, tudo será um mar de rosas. Mas a realidade é que a tempestade não veio porque eles erraram o caminho. Ela veio enquanto eles estavam exatamente onde Jesus queria que estivessem. De repente, o céu escurece. A Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Não era uma brisa forte, era um vendaval furioso. As ondas eram tão violentas que começaram a invadir o barco, e ele já estava quase se enchendo de água. A situação estava saindo do controle daqueles pescadores experientes. Isso não te parece familiar? Assim são as tempestades da nossa vida. Elas chegam sem pedir licença. Uma crise financeira inesperada. Um diagnóstico médico que vira nosso mundo de cabeça para baixo. Um conflito familiar que parece insolúvel. Uma angústia na alma que não sabemos de onde veio. E no meio desse caos, a primeira pergunta que surge é: Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Justo agora, sentimos que estamos perdendo o controle, que vamos afundar a qualquer momento. A história nos mostra que, às vezes, a tempestade não é um sinal de que você errou o caminho, mas sim parte do caminho que Deus traçou para você. E agora vem a parte que talvez seja mais desconcertante de toda a narrativa. Enquanto os discípulos lutavam desesperadamente pela vida, enquanto o barco estava prestes a naufragar, Jesus estava na parte de trás, dormindo tranquilamente sobre um travesseiro. Isso é algo que nos confronta profundamente. Quantas vezes, no auge da nossa dor, no meio do nosso caos, nós olhamos para o céu e sentimos um silêncio absoluto. Parece que Deus não está vendo, que Ele não está agindo, que Ele simplesmente não se importa com o nosso sofrimento. A sua paz não depende da ausência de problemas, mas da presença do Rei da Paz. Desesperados, vendo a morte de perto, os discípulos tomam uma atitude. Eles vão até Jesus, o sacodem e gritam: Mestre, não te importa que pereçamos? Analise essa frase. Não foi uma oração bonita, cheia de teologia e palavras de fé. Foi um grito de desespero, quase uma acusação. Eles não disseram: Senhor, sabemos que tu és poderoso. Por favor, nos ajude. Eles disseram: Ei, você não se importa que a gente vá morrer aqui? Foi uma oração imperfeita, cheia de medo e dúvida, mas foi sincera. E essa é uma notícia maravilhosa para nós. Deus não está esperando por nossas orações perfeitas. Ele não está esperando que a gente tenha tudo resolvido na nossa cabeça antes de falar com Ele. Responde a corações quebrantados e sinceros. Ele prefere o seu grito honesto de socorro do que um silêncio orgulhoso. Mesmo na sua imperfeição, aquele clamor foi suficiente para mover o coração de Jesus. Então Jesus se levanta. Ele não entra em pânico, não corre para ajudar a tirar a água do barco. Ele não se desespera com os discípulos. Ele simplesmente se levanta e, com uma autoridade impressionante, ele fala com a natureza. Ele repreende o vento e diz ao mar: Aquieta-te, acalma-te. Uma ordem. 2 palavras. E instantaneamente o vento parou
e o mar se acalmou completamente. A mesma voz que disse haja luz, e a luz apareceu, agora falava com a criação. E a criação reconheceu a voz do seu Criador. Isso nos mostra que não importa o tamanho da sua tempestade, não importa o quão caótica a situação pareça. Uma única palavra de Jesus é suficiente para trazer a calmaria. A autoridade dele está acima de qualquer circunstância. A palavra final sobre a sua vida não é da crise, não é do diagnóstico, não é da dificuldade. A palavra final é de Jesus. Ele olha para eles e faz duas perguntas penetrantes. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé. Jesus muda o foco. A questão principal para ele nunca foi a tempestade. Era a fé dos discípulos. Ele estava mais preocupado com o medo no coração deles do que com a água no barco. Essa pergunta ecoa para nós hoje. A fé verdadeira não é a ausência de tempestades na vida. A fé é a confiança em Deus, mesmo quando as tempestades surgem. É saber que, mesmo que o vento sopre e o mar se agite, aquele que está no barco é maior do que qualquer tempestade. E aqui acontece algo muito curioso. Depois que tudo se acalma, a Bíblia diz que os discípulos ficaram cheios de um grande temor. Mas eles não estavam mais com medo da tempestade. Agora, eles estavam com medo de Jesus. Eles olhavam uns para os outros e perguntavam: mas quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam no barco com Jesus há algum tempo. Já tinham visto outros milagres. Mas foi naquele momento, ao ver seu poder sobre a fúria da natureza, que a ficha realmente caiu. O maior milagre daquele dia não foi o mar se acalmar. Foi a revelação de quem Jesus realmente é, o Filho de Deus, o Senhor de toda a criação. Então qual é a aplicação disso tudo para a sua vida hoje? Talvez você esteja agora mesmo no meio de uma tempestade furiosa. O seu barco está balançando, a água está entrando, e você sente que Jesus está em silêncio, dormindo. Eu quero que você se lembre disto. Se Jesus está no seu barco, o barco não vai afundar. A tempestade, por mais assustadora que seja, não tem a palavra final sobre a sua vida. Jesus tem. A sua crise financeira não tem a palavra final. A sua doença não tem a palavra final. O seu medo não tem a palavra final. Jesus tem a palavra final. Confie nele. Espere com paciência. E clame, mesmo que seja um grito imperfeito de socorro, porque uma única palavra dele é suficiente para trazer paz ao seu caos. As tempestades da vida não vêm para nos destruir. Elas vêm para revelar o tamanho da nossa fé. E mais importante ainda, para revelar o tamanho do nosso Deus. Que hoje, não importa o que você esteja enfrentando, você possa se agarrar a esta verdade. Jesus está no barco com você. E isso é tudo o que você precisa para atravessar para o outro lado. Muito obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Que a paz que acalma qualquer tempestade esteja com você. Até a próxima.